Ei, gente, Gabriel aqui e estou trazendo desta vez uma análise breve sobre a configuração subtrator. Essa configuração a gente consegue ver já na figura aqui do lado. Então ela é composta por quatro resistores, um amplificador operacional e o interesse aqui, como o próprio nome já sugere, é que trabalhemos com a ideia de subtração entre dois sinais de entrada, o sinal denominado aqui VI1 e o segundo aqui VI2. Pensando em uma justificativa e até num princípio aqui de aplicação destes circuitos, o meu interesse é que eu trabalhe amplificando apenas os sinais diferentes que estejam presentes nestas duas entradas. Ou seja, VI1 igual a VI2, espera-se que a minha tensão VO seja igual a zero. E aí sim, caso VI1 seja diferente de VI2, aí eu vou esperar, uma tensão VO definida como um ganho e a diferença entre esses dois sinais. Ok? Assim, uma justificativa também prática deste circuito é até caso você queira fazer a medição de alguma tensão, mas que ela não seja referenciada ao zero. Então você pode pensar, por exemplo, que você tem uma estrutura aqui em totem de resistores, por exemplo. Você tem a tensão de alimentação, terra, e você tem três diferentes resistores: Rx, Ry e Rz. Você pode então ter o interesse de trabalhar, por exemplo, medindo a diferença de potencial apenas em Ry, de acordo com sua aplicação. Então você pode estar conectando esse sinal aqui, por exemplo, na entrada VI2 e usando aqui como a referência da medição dessa diferença de potencial este ponto VI1, tá bom? Então, assim, este é um circuito de suma importância e que tem sim aplicações e interesse de utilização. Agora, então, vamos abordar um pouquinho sobre as relações de circuito que envolvem essa configuração. Vamos lá. Então, aqui eu vou limpar o slide apenas para ter mais espaço para a escrita e já começo aqui caracterizando, a tensão nestes dois nós aqui. As entradas não inversora e inversora, que considerando o curto-circuito virtual, eu vou denominar aqui a mesma tensão Vx para estes pontos, tá bom? Vou então escrever algumas relações aqui. Começo com a relação na parte não inversora, VI2, onde eu consigo relacionar a minha tensão Vx, a partir dela, pelo divisor de tensão composto pelos resistores R4 e R3. Em seguida, eu trabalho aqui com a malha de cima e eu consigo escrever aqui a seguinte relação. A corrente que flui pelo resistor R1 é igual à corrente que flui pelo resistor R2. Então aqui, eu consegui escrever esta relação. E agora, se eu manipular essa expressão e isolar aqui o termo VO, é possível escrever. Em seguida, então, o meu interesse aqui agora, já que eu consegui obter essa segunda relação aqui, será apenas de substituir esta tensão Vx, tá bom? Para que assim eu consiga escrever minha tensão VO em função das entradas VI1 e VI2. E esse resultado será dado da seguinte forma. Aqui, observem como que eu fui capaz de escrever a minha tensão VO
a partir das minhas entradas VI2 menos VI1. Chamo a atenção que, de acordo com os valores destes resistores, é possível eu aplicar um ganho em cada uma dessas entradas, tá bom? O interessante neste circuito é preocupar em trabalhar com o mesmo ganho de tensão para ambas as entradas, tal que os sinais de modo comum, os sinais a mesma componente presente em ambas as entradas, ela seja cancelada, tá bom? Então, com esta informação, é prudente que neste tipo de circuito se utilize das relações R1 igual a R3 igual a um valor qualquer de resistor, Rx, tá bom? Os dois resistores de entrada com o mesmo valor, e os outros dois resistores, R2 e R4, igual a um outro resistor, Ry. Porque assim eu consigo definir o mesmo ganho para os resistores, e esta equação acima eu a simplifico de tal modo que a minha tensão VO será agora dada por Ry dividido por Rx e multiplica a subtração destes dois sinais. Observem aqui, então, como que este arranjo ele aplica um ganho definido pelos valores Ry e Rx na diferença dos presente nos terminais de entrada e que ele procura cancelar a tensão de modo comum presente em ambas as entradas. Ok? É interessante, é importante ter esta visão. Se você ainda trabalhar com todos os resistores iguais, a tensão de saída VO será exatamente a subtração entre essas duas tensões. Então, observem aqui o poder desta configuração. No entanto, mesmo com estas informações, eu quero comentar ainda sobre duas desvantagens, podemos assim considerar, sobre esta configuração. Então aqui eu limpei o slide e reescrevi a expressão principal só para ficar mais fácil aqui de fazer as marcações. Enfim, caso eu precise modificar o ganho desta configuração, uma desvantagem apresentada é que dois resistores precisam ser modificados por vez. E isso é algo que pode ser aprimorado. E além disso, eu ressalto que, pensando na aplicação deste circuito, deseja-se que a impedância de entrada desta configuração ela seja elevada para que, ao conectar este circuito, você tenha uma menor influência da medição no circuito a ser medido. Então, o interesse aqui é analisar esta impedância de entrada. Se pensarmos aqui em conectar uma fonte sobre estes dois terminais, então eu vou desenhar aqui embaixo aqui. Eu conectei uma fonte V e D, onde o D dá a ideia de entrada diferencial sobre os terminais VI1 e VI2. Eu coloquei a fonte também invertida aqui só para que a tensão positiva estivesse conectada à entrada não inversora, tá bom? Vamos ter então neste estágio uma corrente no sentido convencional saindo do terminal positivo da fonte e uma corrente retornando do terminal negativo da fonte. Eu posso trabalhar aqui com o desenho destas correntes na minha ilustração principal aqui, ó, com este sentido. E ainda relembro a diferença de potencial tendendo a zero aqui sobre estes dois pontos que eu havia mencionado desde o início. Então, com isso, o que eu consigo escrever? Eu consigo escrever que essa minha tensão VD ela será igual a esta corrente que eu vou denominar, por exemplo, de corrente Iin, bom, que multiplica o resistor R3,
mais a diferença de potencial entre esses dois terminais Vx, e eu vou trabalhar aqui novamente com essa corrente retornando, então multiplicada aqui pelo resistor R1. Como nós estamos assumindo que esses dois resistores são iguais, eu consigo aqui aproximar esta relação como I1 que multiplica 2Rx. E se tomarmos como definição da minha impedância de entrada a tensão diferencial sobre esta corrente que flui em IN, nós vamos conseguir caracterizar essa impedância de entrada como sendo 2 vezes Rx. 2 vezes o valor dessa resistência, que nos dá aqui uma característica de baixa impedância de entrada. O valor aqui muito baixo. E assim, esta é a segunda desvantagem desta configuração, tá bom? Preocupar, então, em trabalhar com uma configuração onde seja possível ajustar o ganho variando apenas um componente e com uma elevada impedância de entrada é o interesse de melhoria deste arranjo. Assim, eu vou pensar o seguinte: se eu quero inicialmente melhorar a característica de impedância de entrada, eu quero elevar a impedância de entrada, eu posso adicionar um estágio anterior. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, uma configuração com ganho não inversor à entrada, pois a corrente agora aqui de entrada nesses dois terminais, elas tendem a zero. Então isso daqui vai me representar, em uma condição ideal, uma impedância de entrada infinita. Ora, por que não foi utilizado apenas uma configuração seguidor, uma configuração buffer? Pois, ao adicionar este arranjo na entrada, eu tenho aqui mais uma opção de aplicar um ganho a esses sinais medidos. E isto traz um benefício. Então, aqui, reparem como que foi replicado duas estruturas com ganho não inversor, tá bom? E um terminal aqui denominado X é conectado ao terra, sem problema algum. Ainda eu tenho uma limitação em que, para variar o ganho destes estágios onde estão localizados os amplificadores A1 e A2, eu tenho que variar tanto o resistor neste ponto, por exemplo, quanto neste daqui. Os dois resistores R1, eu ainda tenho este problema. Posso pensar em eliminar esta desvantagem ainda presente com a remoção deste nó intermediário conectado ao terra, e aí sim, esses dois resistores em série R1, eles vão ser apenas um resistor agora, tá bom? Que eu vou denominar aqui de R-pot, que já me dá a ideia de inclusão de um potenciômetro, de um resistor variável, tal que seja possível aqui eu variar apenas um elemento do circuito e assim modificar o ganho de modo igual para as duas entradas. Assim, eu consegui então eliminar o problema de baixa impedância de entrada, já que esta configuração apresenta aqui uma corrente de entrada próxima a zero. E ainda eu consegui agora variar apenas um resistor para que seja possível modificar o ganho para ambas as entradas. Este arranjo aqui, então, apresentado, ele é comumente denominado de amplificador de instrumentação. E ele adiciona benefícios nesta primeira etapa deste circuito, se comparado apenas à estrutura subtrator aqui, que eu mencionei no início do vídeo, tá bom? Este arranjo como um todo, com 3 amplificadores operacionais, é comumente denominado de amplificador de instrumentação, e é possível tanto você montar essa estrutura como encontrar circuitos integrados que já possuem este arranjo.
Enfim, vamos então pensar um pouco mais aqui sobre sobre as relações de circuito presente aqui no amplificador de instrumentação. Então aqui, só para liberar novamente um pouquinho mais de espaço no slide, eu vou deixar apenas a versão final do nosso amplificador de instrumentação, tá bom? E eu começo chamando a atenção para a tensão nestes dois pontos aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho na figura. Este primeiro nó e este segundo, né? Ou seja, aqui as duas entradas inversoras dos amplificadores A1 e A2. Se observarmos que, pelo correto funcionamento e considerando aqui o curto-circuito virtual do amplificador operacional, as tensões em ambos os nós mencionados serão, respectivamente, VI1 a este ponto aqui e VI2 para este segundo ponto aqui. Agora, o interessante ainda é que esta diferença, então, sobre o resistor R1 será exatamente a subtração destes dois sinais de entradas. Assim, manipular apenas esse resistor R1 fará com que eu manipule o valor da corrente que circulará por esta malha aqui, ó, composta pelos resistores R2 da realimentação e por este resistor aqui 2R1. E no slide anterior eu denominei esse resistor aqui de R-pot, tá bom? R-pot é igual a 2 vezes R1. Então, lembrando que a corrente que entra no amplificador operacional a ser considerada aqui é nula, toda a corrente que flui pelo resistor R-pot, ele também circulará pelos resistores R2 na parte de baixo e na parte de cima aqui do circuito, ok? Então, as tensões de saída nestes terminais aqui, ó, VO1 e VO2, eles serão diretamente aplicados no circuito subtrator. Reparem aqui, então, que é possível eu definir essas diferenças entre os resistores VO2 e VO1 apenas modificando este resistor R-pot, tá bom? Estou tentando aqui chamar bem a atenção para esta característica. E ainda, antes de partirmos para a relação do subtrator, essa relação aqui de tensão VO2 menos VO1, ela será definida como em seguida, se pegarmos esta relação e aplicarmos ao ganho que é utilizado na estrutura subtrator, será possível escrever a expressão VO como sendo. Ou seja, eu tenho ainda uma opção de ganho através aqui das proporções dos resistores R4 e R3. Mas, por praticidade, eu vou deixar a relação de ganho definida apenas pelo resistor R-pot e assim eu vou trabalhar com a relação R3 é igual a R4. Logo, a minha tensão VO pode ser finalmente obtida a partir da relação e aqui sim, eu consegui finalmente escrever a minha tensão de saída em função das duas tensões de entrada, como eu havia feito antes com o circuito subtrator, simples. Mas agora eu ainda adicionei a característica de elevada impedância de entrada e o grau de liberdade de ajuste do ganho com apenas a modificação de um valor de resistência. Ok? No mais, espero que com essa discussão, além de apresentar o circuito, seja possível analisar com um pouco mais de cautela cada uma dessas duas configurações. Bons estudos a todos e até breve.